Porque às vezes a gente quer tanto ser humilde que a gente se rebaixa. Você não é uma fraude. O sistema, às vezes, faz a gente pensar que a gente é uma fraude, mas você não é e você merece lutar pelo seu sonho. E se você tem 1% de vontade de fazer isso dar certo, acredita que vai dar certo. Sabe toda essa tristeza que você tem, toda essa mágoa, toda essa insegurança? Transforma ela em raiva, porque a raiva, ela move a gente. Rodrigo adora falar isso. Exatamente. Eu fiquei com tanta raiva de errar, não acredito que eu tô errando a análise combinatória. Pelo amor de Deus. Eu transformei isso em raiva e da raiva surge vamos pra cima. A vontade de vencer. Da raiva surge a vontade de vencer. Então, transforma esse sentimento. Não fica com esse ressentimento, com esse... Ai, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Porque isso não vai te levar a nada. Infelizmente, a gente tem que ter coragem e tem que ir pra cima, sabe? Fala, galera! Tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, maior temporada da história desses 10 anos de time. It's so big you wouldn't even believe it. Toda segunda-feira um episódio novo pra você. E hoje você vai conhecer comigo a história da Maria Fernanda, que foi aprovada pra Medicina Unirio, mas tem uma história muito legal que eu quero conhecer com mais detalhes junto contigo hoje, depois da vinheta, começando por uma mudança do Paraná pro Rio de Janeiro logo no início do ensino médio. Logo na adolescência ali efervescente. Saí de uma cidade, uma escola pequenininha, vim pro Rio de Janeiro, escola grande, sonho do vestibular. Eita, Lelê, fica comigo aí depois da vinheta que você vai conhecer tudo sobre a história dela. Senhoras e senhores, com vocês, Maria Fernanda. Oiê! Oiê, o sotaque do oiê já não nega que ela não é carioca raiz. Não dá nem pra disfarçar. Não dá pra disfarçar. Como é que foi isso, Mafê, essa vinda aí do Paraná pro Rio no início, praticamente no início da adolescência, mudando do ensino fundamental pro ensino médio? Então, foi uma grande loucura, porque eu morava numa cidade bem pequena com os meus avós, e aí eu decidi vir pro Rio com a minha mãe, que já morava aqui, e aí, assim, foi um impacto de muitas coisas, né? Tem a questão afetiva, tem a questão escolar que me impactou muito, porque foi a primeira vez eu já entrei direto numa escola que já era pré-vestibular, então eu conhecia ali a realidade da vida, o que ia me esperar no vestibular. E nessa época eu ainda nem sabia que eu queria medicina, mas eu já era muito estudiosa, eu já me cobrava muito nos estudos, então foi delicado, assim. E essa adaptação demorou pra acontecer? Até que não, assim, sabe? Logo que eu entrei, eu conheci ali alguns amigos, fui conhecendo a cidade e me joguei assim mesmo, sabe? Nessa idade a gente não tem muito medo das coisas, então não foi tão difícil assim nesse sentido, mas com certeza mudou o rumo da minha vida, porque jamais, jamais imaginaria que eu ia estudar na Unirio, sabe? Lá de onde eu venho, assim, é muito distante. Então, é um sonho, assim, e com certeza foi uma decisão que mudou totalmente, assim. Eu gosto de imaginar que a gente vai tomando as escolhas, assim, e as coisas vão se bifurcando, assim, sabe? Então, com certeza, isso foi decisivo para onde eu tô hoje. E quando você percebeu que ia acabar escolhendo essa medicina aí? Então, a minha família tem bastante médicos, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu acho que eu queria ser diferente. Então eu falava assim, eu não vou ser médica. Nossa, é a última coisa que eu quero. Então eu era bem de humanas, assim, sabe? Bem aquele estereótipo daquela menina de humanas. E aí eu sempre pensava que eu ia para um outro caminho. Mas aí, quando chegou a época, assim, de tomar uma decisão ali no final do segundo ano, indo pro terceiro ano, eu comecei a perceber que a minha
assim, o meu afastamento da medicina era porque eu tinha muito medo, assim. Eu era aquela criança, aquela menina, assim, que eu tinha medo de tirar sangue, eu tinha medo de tomar uma vacina, sabe assim? E eu achava que a medicina nunca seria alguma coisa que eu ia conseguir sustentar. É muita responsabilidade, sabe? Então, eu acho que eu me via, assim, insegura nesse lugar, sabe? Mas aí, eu comecei a me apaixonar, assim, por biológicas, e eu pensei assim, por que não? Por que que eu não posso ser, sabe? Não tem nada em mim que me impede de ser a pessoa que eu quero ser, sabe? Então a medicina começou a ganhar força nesse lugar, assim, de eu me descobrir mesmo e também de pensar assim. Eu queria sempre ser útil para as outras pessoas, sabe? Tipo assim, se alguém na minha casa tava com dor de cabeça, eu queria ter o remédio. Sabe uma coisa assim, meio tipo, você quer conseguir ajudar nesse lugar? Então, eu comecei a gostar disso, e aí foi assim, mas foi meio assim, foi meio do nada, sabe? Eu comecei a pensar, imagina se eu fosse médica, igual meu avô, por exemplo, sabe? Que eu via indo trabalhar, eu falei, imagina se fosse eu ali. E aquilo que começou assim como uma estranheza, se tornou assim, é isso que eu quero ser e é só isso, não aceito outra coisa, sabe? Olha que coisa interessante, né? Do eu não sei se é pra mim, ao ponto de você conseguir amadurecer tanto a ideia de que na hora que você falou é isso, era isso e ponto. Não tinha mais plano B. Não. E aí você já entrou no terceiro ano, focada no vestibular de medicina. Foi o Sim. primeiro e único vestibular que você prestou pra medicina. Sim. E aí, como é que foram essas primeiras experiências prestando vestibular? Então, eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui muito estudiosa. Tipo assim, até meio chata, sabe? Assim, tipo, minha avó me mandava parar de estudar, pra você ter uma noção. Tipo, criança, desde criança. Real, tipo, criança, assim, 7º ano, até antes. Tipo, nunca ninguém me mandou fazer uma tarefa de casa, sabe? Tipo assim, já fez o dever, já fez não sei o quê. Nunca ninguém me falou, nem meus pais, nunca ninguém me cobrou. Porque eu sempre ia lá e fazia, eu gostava, sabe? Só que tem um problema, porque ser essa criança, essa menina que sempre faz tudo, que é a responsável, que é não sei o quê, tem um peso pra gente. Porque quando os pais não cobram, quando a família não cobra, deixa um espaço vazio pra eu me cobrar. Então, isso aconteceu muito ao longo de toda a minha vida escolar. E aí veio o terceirão, eu tava toda animada pra começar as aulas, eu já tinha planejado tudo que eu ia fazer. E aí veio a pandemia. E assim, eu era tão maluca nos estudos que quando veio a pandemia no meu terceirão, eu assim, entre muitas aspas, eu fiquei feliz. Entre muitas aspas, considerando toda a situação, Lógico, obviamente. ninguém precisa te cancelar por isso, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque eu pensava, é mais tempo para eu estudar. Eu vou poupar o tempo de deslocamento, eu vou poupar as distrações na sala de aula, vai ser eu e a minha mesa de estudo, não vai ter mais nada, entendeu? Eu não vou nem poder sair, eu não vou, tipo, eu achei... Só vou estudar e pronto. Exatamente. E isso, com certeza, não leva para um bom caminho. Então, foi um grande surto. Tipo assim, e eu não percebi que eu tava ficando maluca. Esse que é o pior. Tipo assim, a gente vai e quando a gente vê, realmente já passou dos limites. Eu não conseguia, por exemplo, almoçar sem estar vendo uma videoaula ali, entendeu? Caramba. Era nesse nível. Ficou compulsivo mesmo, né? Ficou. Aí era assim, tudo eu achava que, eu tô arrumando aqui meu quarto, posso escutar uma pílula de biologia. Inclusive, escutem, mas não nesse nível, tá? Exatamente. Então, era assim, eu coloquei todos os tempos da minha vida foram pra isso, sabe? E aí, o resultado disso foi que eu tive uma crise de ansiedade na hora da prova. Eu não consegui fazer a prova direito, eu fiquei meio anestesiada ali na situação. Então, a minha prova do terceirão não foi legal. Tudo aquilo que você se matou de estudar, perdeu tanto o time, perdeu tanto a noção do teu todo, que quando chegou lá na hora da prova, que era o grande objetivo de todo aquele estudo, você se perdeu. Sim, foi. E aí, como é que você encarou isso, assim? Então, é que
o mais bizarro é que agora eu percebo que, assim, eu estudava muito, mas era sem um direcionamento certo. Sabe aquela história de, tipo, você colocar muito esforço, mas sem direcionamento? Acho que você mesmo fala sobre isso. Sim. Então, era aquele estudo sem pé nem cabeça, sabe? Assim, tipo, eu estudava, fazia lista de exercício, mas os simulados eu não levava a sério. Tipo assim, eu fazia, mas eu não... Sabe, assim, a gente... Na pandemia, principalmente, era online. Então, foi um esforço, assim, que foi me desgastando mesmo. Não foi uma coisa que fez sentido, assim, no final. E aí, quando eu fiz a prova, eu sabia que eu não ia passar, porque eu não consegui fazer direito à prova. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu, aquela aluna que era sempre a primeira da classe, que nunca deixou faltar nada ali nos estudos pra mim, foi a primeira vez que eu vi todos os meus amigos indo pra faculdade e eu não. Então eu me senti muito pra trás, assim. E aí você percebeu ali que tinha alguma coisa que precisava mudar. Mas você já sabia o que era ou você só tava perdida ainda? Não, eu tava bem perdida e o sentimento que eu tive era de que eu era uma fraude, sabe assim? Tipo, a vida toda eu cresci com as pessoas me falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu ia passar de primeira, que se tinha alguém que ia passar era eu. Esse é o clássico, eu acho. Sim. E aí eu falei, pera, então se eu não sou isso que as pessoas falam, então eu não sei o que eu faço de bom, sabe? Porque era isso que eu achava que eu me garantia. E se quando é pra valer na hora do vestibular, quando isso vai me servir de alguma coisa, sabe? Porque assim, você tirar 9 ou tirar 10 na escola, não faz tanta diferença. Mas aí, quando eu cheguei no vestibular, que era quando eu precisava disso, não me serviu de nada. Então eu comecei a entrar nessa bad vibes, assim, e eu não sabia o que fazer, eu só sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que fazer. E uma coisa muito louca que eu percebo em todas as histórias, ao longo de centenas de entrevistas com aprovados e vivendo, né, as histórias de vocês de uma forma tão intensa, o que eu percebo em comum com o perfil de aluna como você, que sempre foi super estudiosa, geralmente, né, primeiro lugar na escola, em tudo. Quando acontece isso de não passar de primeira no terceiro ano, o maior vazio que eu sinto, além do íntimo, né, do particular, é o institucional. Eu percebo que as escolas, que os cursos, enfim, as instituições mesmo, elas não estão preparadas para dar esse suporte quando o primeiro não vem. Sim. Quando você se depara com o primeiro fracasso da vida, entendeu? Sim. Tipo assim, porque os resultados geralmente dessas provas já vêm num período de fim de ano, de férias, acabou a escola. Exato. E aí fica um limbo. Fica um Tipo, gap a ali. tua família, muitas vezes, não é especializada em vestibular. Tipo, teus pais estão te dando aquele conforto ali pessoal, mas profissionalmente falando, academicamente falando, você entra num limbo. Sim. Fica um vazio, ficam só as vozes da sua cabeça. É. E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito repensada, sabe? Sim. Porque um dos maiores diferenciais da conexão que a gente consegue criar com vocês é justamente essa certeza de que ninguém vai soltar a tua mão. Sim. Tipo assim, pode estar no período de férias, de recesso, já acabou seu contrato com o curso, você já tá no outro ano, você já tá só esperando o resultado. Sim. Mas você tem ali aquelas pessoas que estão ali pra conversar a hora que você precisa, pra te tirar uma dúvida, pra te Tem orientar WhatsApp ali, tecnicamente, sabe? Esse suporte, eu acho que parece que não é pensado mesmo. E o próprio modelo da escola, assim, ela não nos prepara para o que é o vestibular, porque é aquele esquema assim, você estuda para uma prova que é semana que vem. Que você já sabe exatamente matérias. isso. Exatamente. Tem que estudar do capítulo 6 ao 12. Vestibular é tipo assim, ó, vai. Tchau, obrigado! E essa questão do limbo, eu senti muito também, porque assim, eu me sentia
assim, num limbo entre a escola e a faculdade, sabe? Assim, esse espaço que eu não sou nem mais adolescente, que eu tô na escola, que eu não vejo os meus amigos todo dia, sabe? Assim, e eles foram viver a vida deles. Tipo, eles estão na escola, alguns já estão trabalhando, não sei o quê. E isso foi muito difícil. Isso era uma coisa que eu até queria comentar, porque assim, eu sei o quão difícil é você ver todo mundo caminhando pra frente, todo mundo indo atrás dos seus sonhos, conquistando o que as pessoas queriam e você ficando pra trás. E isso é muito difícil. Mas o que pra mim é mais difícil seria deixar a medicina pra trás e me jogar em outra coisa, sabe? Então, às vezes a gente tem que escolher o nosso difícil, porque difícil vai ser de qualquer jeito. Vai ser difícil ver você ficando pra trás, mas também vai ser difícil você entrar em outro curso que não é o que você quer. Então, a gente precisa escolher o qual difícil a gente quer e o que vai nos fazer melhor, entendeu? Concordo completamente. Acho que esse é um dos aprendizados do mundo dos adultos, Real. né? Que a gente tem extrema necessidade de assimilar. Porque não é tipo assim, ah tá, eu já entendi, ah tá, eu já ouvi falar sobre isso. É tipo, é um processo de assimilação mesmo. Qual é o difícil que a gente escolhe todos os dias? É difícil aprender eletromagnetismo, mas é muito difícil sentir uma bosta, porque você continua a errar toda vez que aquele assunto cai na prova. É difícil ter que se levantar do chão depois de sentir um merda, um fracassado e recomeçar, mas também é muito difícil ter que abdicar do seu sonho e passar o resto da sua vida amargurando aquilo. Então, eu concordo completamente com você de que não existe a escolha fácil, existe qual difícil você vai escolher. Sim, total. E aí, com isso, o meu primeiro ano de cursinho, ele foi, assim, também muito com essas reflexões, com esse vazio, assim, sabe? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu ainda tava em dúvida, assim, se eu ia para outro curso, porque eu teria nota para passar em qualquer outro curso. Isso acontece muito com quem quer medicina. E é surreal a diferença, assim, sabe? Tipo, em qualquer outro curso você ficaria numa das primeiras posições e em medicina você não chega nem perto. Isso pra mim me pegou muito, porque, tipo, você tendo isso na sua mão, sabe? Você pensa, eu posso entrar em qualquer coisa. É tentador. É tentador, exatamente. É uma coisa que tenta seduzir a gente toda hora ali, sabe? Por que eu não vou viver minha vida na faculdade? Por que eu não vou experimentar esse momento? Porque às vezes a gente até pensa, será que medicina é pra mim mesmo? Será que eu não tô, tipo, tentando passar só pra provar pra mim mesma que eu consigo? Isso por um momento ficou na minha cabeça, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa que, assim, sempre quer o mais difícil, sabe? Assim, tipo, o que tá mais difícil, eu sou complicada, sabe? Assim, o que é mais difícil, aquele que eu quero. Então eu pensei, será que eu não tô só querendo a medicina só pra provar que eu consigo o mais difícil? Mas aí eu percebi que não. Por quê? Porque eu tive a chance de entrar em outro curso. Eu até cheguei a, tipo, fazer matrícula. Mas, tipo, eu não tinha nenhuma vontade. Eu nem comecei a ver as aulas, sabe? E aí, como é que foi, a partir desse final do terceiro ano, esse baque, você entrando em contato com esse desconhecimento de si? Quem sou eu? Eu sou uma farsa. E agora? E aí? O que aconteceu a partir disso? E aí que a gente fica maluca, né? Aí a gente entra na terapia, Então, aí o meu segundo ano de cursinho foi o mais difícil. Porque já tinha passado um pouco daquele baque de, tipo assim, não passei. Já tinha passado o primeiro ano de cursinho e já era o segundo. Tipo, como assim, sabe? O que é isso que tá acontecendo? Então, o segundo ano de cursinho foi muito difícil pra mim. Eu tive alguns problemas. Eu tenho ansiedade, eu tive depressão também. Então, E tudo isso nesse contexto do pós-ensino médio. tudo isso nesse contexto. Com certeza, foi isso que me gerou isso, sabe? Assim, claro que tem vários fatores, mas isso com certeza foi o que mais me doía, sabe? Então, aí no segundo ano de cursinho, eu tive que lidar com uma outra cobrança, que era assim, eu não consigo estudar, eu não tô bem, eu quero chorar o dia todo, mas você se sente culpada de você
ficar na cama, sabe? De Sim. você não fazer o que tem que ser feito. Então, o segundo ano de cursinho, sem dúvidas, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E tanto é que eu tava decidida a entrar em outro curso. Então, eu já tinha chegado muito perto nos resultados. No segundo ano também me deu essa tristeza maior, essa comoção, porque na UERJ eu acertei 56 só que eu tirei 8 na redação. E isso me impediu de passar. E aí entra outra história que eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Que, tipo assim, todos os anos que eu tinha feito o EJA anterior, que foi no terceirão e no primeiro ano de cursinho, eu sempre tirei 9 na redação. Eu sempre fui boa em redação, eu sempre gostei de escrever. E aí, no ano que eu consegui aumentar os meus acertos, porque antes eu tinha tirado, tipo, 51, 52. Então, é quase bater na trave, assim. É bater na trave. E 56, quando eu corrigi a prova e eu vi 56 acertos, eu falei, é agora, meu Deus do céu, eu vou passar. E quando veio a redação, eu já pensei assim, meu Deus, o mundo tá contra mim. Logo agora que eu precisava de um 9 na redação, eu não vou passar nunca, sempre vai ter alguma... Sempre vai faltar alguma coisa. Exatamente, sempre vai ser... eu comecei a achar assim, sabe? Que tinha alguma coisa errada ali que não era pra ser, sabe? Assim, tipo, ai, a vida não quer que eu seja médica, sabe? Então, foi por esse caminho e foi uma fase muito difícil. E aí? E aí que veio... Eu pensei muito em desistir depois de bater na trave na UERJ. Ainda mais que você tava doente. Sim, eu não tava bem. E eu tava, assim, dando tudo de mim. Conseguir esse resultado do jeito que eu tava foi pra mim, assim, muito desafiador. Então, eu fiz tratamento. Eu comecei a perceber que eu ia ter que levar a sério o meu tratamento. Porque eu sempre escutava. Ah, isso não é saudável estudar tanto. Minha avó falava pra eu parar de estudar. Eu sabia, só que eu achava que pra mim aquilo não funcionava. Eu achava assim, não, mas eu vou dar conta, eu vou, sabe assim, você segurar as pontas assim, tipo, eu vou dar um jeito, eu sei que faz mal e eu falaria pra outra amiga minha que faz mal estudar tanto assim, e falaria pra ela entrar na terapia, mas eu achava que que eu ia dar um jeito, sabe? Só que isso não acontece. Então, eu percebi no meu segundo ano de cursinho, assim, que eu ia realmente ter que abrir a minha mente e aceitar ajuda, que é uma coisa muito difícil também. Então, eu comecei a melhorar, assim, e aí... Mas mesmo assim, eu pensei em desistir, eu cheguei até a fazer a matrícula em psicologia na UFRJ, porque também era uma coisa que eu me interessava muito, psicologia, mas no último momento não era medicina. E quando que o Time Foco aparece na tua vida, assim? Quando esse encontro se dá? Então, no próprio segundo ano de cursinho, que foi quando eu aceitei 56, eu tinha feito a reta final UERJ. E eu me apaixonei, porque eu falei, gente, a prova tá aqui. A prova tava naquele caderno de questão, tava ali. E eu nunca senti um estudo tão direcionado assim pra UERJ, sabe? Então eu falei, caraca, se eu tivesse nesse cursinho, ia ser muito bom, eu ia conseguir. Eu pensava assim, né? Claro que depois a gente sabe que não é só porque você tá no time foco, você vai passar. Depende muito de você, tudo é um conjunto das coisas. Mas, de fato, o contexto que você tá, o acolhimento que você tem, fazem muita diferença. E até esse momento que você veio pro foco, você, mesmo quando você ainda tava mais no pique, lá no terceiro ano, no primeiro... você ainda tava estudando pra caramba, mas estudando meio sem direção. Aquela coisa do só vai fazendo aí o que mandam, lista, faz simulado, corrige mais ou menos. Ainda tava muito naquele estudo do volume, da quantidade, do piloto automático. Então, quando eu entrei no segundo ano de cursinho, eu percebi que, assim, eu não tava indo pelo caminho certo. Então, eu já acompanhava você no Instagram, então eu ouvia, assim, umas coisas que você falava, mas sabe, assim, entrava por um ouvido, saía pelo eu sei outro. como é que é, aquela coisa assim, passa por você, mas não te toca, né? Tipo, eu falava, legal, eu acho que pode ser. De repente, pra alguém funciona, eu não preciso disso. Mas eu pensava assim,
é melhor eu estudar mais do que eu ficar corrigindo um simulado por 2, 3 horas. É, sabe? não tem esse tempo pra perder. Eu Não tenho um monte de tem coisa esse pra tempo, minha filha. estudar. Então eu olhava você falando, eu falava, gente, Tá doida. não tem como. Aí, só que aí, no segundo ano de cursinho, foi entrando essa ideia na minha cabeça. Porque eu vi que não tava dando resultado. Eu corrigia os simulados e assim, eu fazia um caderno lá de erros que depois eu não voltava pra ver. Então, foi uma coisa assim, sem uma utilidade, sem esse direcionamento. E aí, no segundo ano de cursinho, quando eu entrei no foco, na reta final UERJ, eu comecei a pegar mais esse feeling também. E aí, no terceiro ano do cursinho, que foi 2023, ano passado. o ano da aprovação. Exatamente. Aí, no começo do ano, eu tava, como eu falei, decidida a me matricular em psicologia. Mas aí, teve uma última faísca dentro de mim, assim, sabe? Eu tava me arrastando já. Só que aí, quando eu fiz a matrícula, eu falei, eu não quero isso. Então, tinha uma última faísca, assim, de esperança e de tudo isso que foi alimentada pelo foco. Porque eu falei assim, não dá pra eu continuar do jeito que tá. Se eu continuar indo pro mesmo cursinho, se eu continuar, sabe, tendo as mesmas aulas, a mesma apostila, as mesmas coisas, eu não quero mais. Aí, de fato, eu prefiro fazer psicologia pela minha saúde, sabe? Que eu não aguentava mais. Mas o foco, ele me trouxe uma esperança num lugar diferente, sabe? Ele pegou muito nesse meu lado emocional e nessa questão da mudança de rotina, porque aí eu conversei com os meus pais, com a minha família, para entrar no foco no preparatório completo, e os meus pais, eles não podiam pagar esse investimento, e aí eu pensei, eu vou continuar vou fazer psicologia. Só que aí eu falei com os meus avós, e aí eles me ajudaram. Então, inclusive, os meus avós foram, assim, muito apoiadores da minha história. E eu posso dizer que eu só tô aqui hoje por causa deles, porque eles acreditaram em mim, eles acreditaram no meu potencial. E quando nem eu mesma acreditava, eles acreditaram. Como que é o nome deles? Valquíria e Mário. Um beijo. Um beijo, dona Valquíria e seu Mário. Aí eu conversei com eles e aí a gente chegou à conclusão que daria sim para eu entrar no preparatório completo, só que as aulas já tinham começado, porque eu ainda estava naquela, vou fazer psicologia, não vou, então eu entrei um pouco atrasada e já não tinha mais vaga para o presencial e eu entrei no online. E aí? Aí como é que foi essa adaptação do online? Porque tu já tinha aquela experiência da época da pandemia, que você enxergou com bons olhos, mas aí acabou se perdendo um pouco. Teve aquele estudo meio compulsivo. Como é que foi a tua adaptação? Assim, o que mudou? O que foi diferente nesse ano de 2023, quando você vem pro preparatório completo no foco? Então, na hora de fazer a matrícula, eu lembro que o meu avô até falou assim, mas você tem certeza? Porque é online, você vai ficar muito em casa, você não vai se movimentar, não vai ver a pessoa, não vai não sei o quê. E eu falei assim, mas é a minha última esperança. Eu preciso entrar no foco, então se há o online que tem, eu vou lá. E eu falei assim, eu vou me comprometer, eu vou fazer outras coisas pra sair de casa. Eu vou pra academia, eu vou todo dia passear com a minha cachorra, que é a Benedita, um beijo, Benedita. Então eu falei assim, eu vou dar um jeito disso ser saudável dessa vez, sabe? Então, no momento, era o que eu precisava. Porque, como eu disse, eu ainda tava mal, assim, com ansiedade. E então eu não gostava de sair de casa, eu não queria ver ninguém, sabe? Assim, mas a vida não podia parar, sabe? Eu não podia me entregar para aquilo e ficar ali para sempre. Então, isso me deixou num conforto maior. O fato de ser online me trouxe um conforto, sabe? Assim, esse aconchego que eu precisava. Eu precisava me sentir bem, eu precisava... Porque a rotina do presencial é muito cansativa. Sim. Além de você... Eu tinha dificuldade, às vezes, de levantar pra ir por conta da minha saúde mental. Eu não tinha, às vezes, não conseguia essa Você energia. tem um convívio coletivo obrigatório. Exatamente. Tem dia que você não tá afim de estar ali interagindo com um monte de gente. Você vai ter que... E é um que levanta, é o outro que não sei o quê. Tipo, você tava num momento que você tava precisando estar um pouco mais introspectiva, né? Criar sua rotina. Porque esse negócio de cursinho, ainda mais de massa, assim, tava me deixando muito ansiosa. Nossa. Porque eu olhava assim,
eu não me via mais ali, sabe? Aquelas salas com 80, 100 e poucas pessoas, né? Eu precisava realmente, eu precisava de um lar, eu precisava da minha casa, sabe? Se eu fosse, pra eu me reerguer, eu precisava estar em casa, eu precisava estar me sentindo num lugar seguro, sabe? Sim. Então, foi totalmente diferente, porque as aulas online eram perfeitas. Então, tipo assim, eu me encantei pela didática dos professores. Não era aquela coisa que você deixava lá a aula e ia fazer outra coisa, sabe? Que você não aguentava mais ouvir a mesma coisa. Porque sempre tinha um diferencial nas aulas. A aula de biologia era, assim, frenético o negócio, sabe? Então, não tinha nem como eu ficar com sono, como eu ficar, sabe? Não, pra eu querer dormir e não ver a aula. Porque era muita coisa, sabe? Então, isso me deu esse ânimo, assim, e com certeza foi o que me deu esse gás para eu conseguir. E claro que tiveram dias difíceis, porque eu continuei fazendo meu tratamento e tudo mais. Então, não foi fácil, sabe? E eu tinha que lutar todo dia contra a minha cabeça. Tipo assim, não, eu vou conseguir, eu vou levantar, eu vou fazer isso. E tinha dias que não dava, mas tinha dias que dava e eu aproveitava muito esses dias, que foi o que a Bia falou também na entrevista dela. Então eu pensava assim, enquanto tiver 1% de mim que aguenta, eu vou fazer crescer essa porcentagem, sabe? Assim, eu vou me agarrar nisso e eu vou nisso. Só que assim, esse era o meu. Eu tava decidida que esse seria o meu último ano de cursinho. Porque assim, apesar de tudo isso, realmente não ia fazer bem pra mim continuar nessa rotina. Então eu entrei nesse ano de 2023, assim, com tudo, mas também sabendo que eu tinha que me limitar. Que, Já né? se conhecendo melhor e já respeitando mais esses limites, né? Sim, exatamente. E o que você falou das aulas, né? E já falei isso várias vezes, eu sou muito fã do modelo online do Foco, porque eu sinto que as aulas, elas têm uma dinâmica Sim. que é muito gostoso tá ali interagindo, né? E eu vou falar agora pelo lado do professor, e eu sei que vocês também pelo lado do aluno, né? Tem uma troca, tem uma conexão, é divertido. Ao mesmo tempo que é muito conteúdo, é muita matéria. Anota isso, atenção, vai. É muito divertido, né? Então, funciona. Tipo, faz o que é intenso ser menos pesado. Sim. E prende a atenção, né? Dá gosto de estar ali fazendo aquele trabalho. E no caso de vocês, consumindo aquele conteúdo. É muito gostoso. E além das aulas, o que mais mudou, assim, na tua dinâmica que você enxerga como também, assim, cara, isso em 2023 foi uma parada que eu mudei, que eu comecei a fazer de uma forma diferente e que foi convertendo em aumento de resultado pra mim? Então, o que mais mudou pra mim foi a minha postura em relação a mim mesma. Porque eu ia bem, entendeu? Não faltava tanto conteúdo assim, sabe? Era uma questão de melhorar minha performance e de acreditar que eu conseguia. Porque depois desses anos de cursinho, você já tá com aquela postura de fracassado. Você já entra assim, tipo, ai, eu vou fazer, mas se não der, tudo bem. Claro que se não der, tudo bem, mas você não vai entrar na sala de prova pensando que se não der, tudo bem. E seu time falava isso o tempo todo pra você, né? Tipo, aqui a gente não vai abrir negociação com fracasso. Você tá entrando lá de cabeça erguida, você é pitbull e a prova é o chihuahua, não inverte as posições. Sim. Você tava muito imersa também nessa fala, né? Exatamente. Então você foi ali se empoderando. Eu percebi isso muito ao longo do ano, né? A gente se falava algumas vezes ali no WhatsApp e você, às vezes, ai, não sei se eu tô muito bem e tal. Vambora, Maria Fernanda, vai, vamos! E não sei o quê. E você, tá bom, então vamos. E já dava aquela chacoalhada de novo e bora fazer o que tem que ser feito. Não, total. E uma coisa que mudou muito pra mim, em relação, assim, à minha postura, foi assim, eu posso ter todas as inseguranças do mundo. Eu posso achar que eu não vou conseguir, eu posso chorar quando eu estiver na minha casa e achando que eu nunca vou conseguir. Mas eu falava assim, a partir do momento que eu entrar na sala de simulado ou de prova,
ficou pra trás toda essa insegurança. Então, era uma coisa meio doida que eu me fazia meio de maluca, sabe assim? Porque eu entrava na Entrava prova... no personagem. No personagem, exatamente. Eu entrava no personagem. Então, a partir do momento que eu entrei na sala de prova, mostrei minha identidade, pra mim era isso, mostrei minha identidade, agora eu vou incorporar aqui, sabe? Então, na minha cabeça, eu tava assim, não, mas se tem alguém aqui que vai passar, vai ser eu. Sabe assim? Tipo, quando eu olhava uma questão no Enem que eu não sabia, eu falava assim, gente, cadê o gabarito certo? O Enem não colocou o gabarito certo. Sabe assim? Parece meio maluquice, mas eu falava isso assim, ah, tá errado isso aqui. Depois eu vejo o que tá acontecendo, sabe? Então, assim, eu tive que me forçar a acreditar que eu conseguia. Então, às vezes eu até mentia pra mim mesma, sabe? Eu falava assim, você vai conseguir. E no fundo eu não achava que eu tava pronta. Mas, sabe aquela coisa, aquela pessoa que ela mente tanto que ela acredita na própria mentira? Então, use isso, mas para o bem, entendeu? Se for pra ser maluco, seja um maluco do bem e que vai dar certo. Porque eu conversava com a prova, aí eu tentava me relembrar toda hora disso, sabe? De que eu ia conseguir, de que eu era muito boa. E é aquela coisa de assim, um jogador não entra em campo já achando que vai perder, entendeu? E isso vocês falavam muito. Então eu realmente peguei pra mim isso e me agarrei nisso, assim. Porque se fosse pra continuar com aquela postura de derrota, de que se não der tudo bem, se não der tem uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Tipo, a gente tem que ser acolhedor com nós mesmos quando nós não conseguimos, mas isso não pode, de jeito nenhum, fazer a gente deixar de fazer o que a gente pode fazer. Porque às vezes, por insegurança, a gente não consegue dar a nossa melhor performance justamente por não acreditar, entendeu? Total. Por isso que às vezes você fala assim, ah, mas eu não consigo confiar em mim, eu não consigo acreditar em mim. Eu falei, mas a gente tem que trabalhar isso. Uhum. Você vai ter que começar a acreditar, né? Sim. E é de pouquinho mesmo, são colhendo pequenos resultados, são ajustando hábitos, conseguindo ter disciplina pra, como a gente tocou aqui, né? Nos dias ruins, todo mundo tá péssimo. E nos dias bons? O que você tá fazendo de melhor nos melhores dias? Sim. O diferencial tá aí, né? Uhum. E como é que foi esse Enem da aprovação? A prova, o dia da prova? Então, eu já tava indo muito bem nos simulados. E até tem uma coisa que eu queria falar, que é assim, eu era aquela pessoa que olhava pro Enem e falava assim, isso aí é uma loteria. Porque eu aceitei tantos e não passei, não sei o que, não sei o que. Esse TRI é um algoritmo Esse TRI maluco. é doido. Tipo, assim, eu pensava que eu ia passar na UERJ, até porque eu já tinha tirado 56, não sei o quê. Então, o Enem, eu tinha muito problema com o Enem. Eu tinha muito problema com o tempo de prova do Enem. Isso até foi uma coisa que os parciais, os simulados parciais, ajudaram muito, porque você vai conseguindo ver mais de perto o que você não consegue no tempo. Se é natureza, se é matemática, você no parcial você percebe muito bem isso. Então, pro Enem, eu tava assim. Eu não achava que eu ia conseguir pelo Enem. E pela UERJ, agora que tinha entrado as discursivas, eu também achava que eu não ia conseguir. Então, eu tava assim, bom, então agora eu não consigo nem a UERJ, que eu ia bem e tirava 56 acertos na prova objetiva, e nem o Enem, que eu não consigo terminar a prova e é uma loteria. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Só que eu fui fazendo os simulados aqui no Foco, e isso era uma coisa que eu levava muito a sério, simulado. Eu não faltava por nada, assim, sabe? Só se tivesse uma coisa terrível acontecido. Eu acho que eu cheguei a faltar só um simulado e tinha sido o último simulado da UERJ, o último do último, porque eu tava, assim, muito ansiosa e eu achei que entrar numa sala e fazer um simulado não ia me fazer bem. E foi a única vez que eu faltei um simulado. Todos os dias de simulado, eu levantava, eu ia tomar café da manhã com meu namorado, sabe? Assim, eu tentava fazer aquilo se é um bom momento pra eu não faltar simulado. E aí, nos simulados, eu tava indo muito bem. Tipo assim, eu tirava mais de 40 na maioria das áreas. Em matemática, que eu era muito ruim. Muito ruim, assim, não era muito ruim, mas eu não gostava do meu resultado em matemática. Eu comecei a tirar mais de 40 também. E aí veio outra coisa, que assim, eu olhava aqueles resultados e eu pensava que tava errado. Eu olhava e eu pensava assim, gente, mas eu só tirei essa nota porque tava fácil demais esse simulado. E então eu achava que no dia da prova, como você perguntou, eu
eu não ia fazer aquele mesmo número de acertos. Eu não ia fazer. E eu tinha certeza que eu não ia fazer. Mas era aquilo. Quando eu entrava na sala de prova, eu ia conseguir. Eu fingia que eu ia conseguir. Mas em casa, eu falava, eu não vou conseguir. Mas eu falava bem baixinho, que era pra eu não escutar tão bem assim, sabe? Assim. Então, só que eu tava com uma esperança, assim, no fundo maior, porque eu percebi que as coisas estavam diferentes, entendeu? Eu tinha aprendido a estudar. Só que ainda assim tinha aquele medo de não conseguir de novo, entendeu? Sim, mas aí na hora da prova, fluiu. Então, aí na hora da prova, foi assim, o meu namorado e o meu padrasto e minha mãe foram me levar, e aí o meu namorado ficou lá comigo esperando a prova começar, ali, né, a abertura dos portões, e aí naquela hora eu falei assim, eu não vou conseguir, eu não quero entrar, sabe? Eu não quero passar daqui. E aí, ele falou assim pra mim, foca nos seus resultados. Você não tem motivo nenhum pra acreditar que você não vai conseguir. A única prova que você tem, tipo, a simulação mais perto que você tem do dia da prova são os simulados. E nos simulados você tá indo bem. Então, no que você tá se agarrando pra dizer que você não vai conseguir? E ele me falava muito isso, porque eu achava assim... Te trazia pro racional, né? Exatamente, ele é muito essa pessoa e... Ele me ajudou muito, porque eu era totalmente emocional. Eu sou totalmente, sabe, assim? E ele me trazia, assim, os fatos. Tipo, no que você tá... Quais são as evidências disso, sabe? Então, ele me trazia muito pra esse lado. E aí... E eu até falava assim pra ele... Não, mas... Ele falava assim... Você não confia no foco? Você não confia... Eu falava assim... Eu não confio em mim. Eu confio neles. Eu não confio em mim. E... Aí eu falava assim... Mas imagina também, o foco pode estar errando. Imagina se justo no meu ano de foco, os simulados ficaram mais fáceis. Vai que foi tudo sorte, vai que foi um equívoco. Exatamente. Aí ele, minha filha! Exatamente isso. Para! Mas eu achava todas as desculpas possíveis pra não acreditar que eu tava indo bem. Eu achava que vocês tinham errado no simulado, que o simulado tava muito fácil, que não sei o quê. Só que quando eu entrei por aquele portão, até antes de entrar, eu tirei uma foto, aí eu já tava me preparando meu personagem, já tava ali nas coxias me preparando, e aí eu falei assim pro meu namorado, vamos tirar uma foto que vai ser a foto da minha aprovação. Que legal. Cadê essa foto? Eu quero pra postar. Eu tenho essa foto. Vamos postar. Foi até meu plano de fundo do celular, porque eu tirei essa foto e eu falei assim, eu vou passar e esse vai ser o Enem da minha aprovação. Eu quero tirar uma foto com você aqui na frente do lugar de prova. E a gente tirou essa foto e eu me apeguei muito nisso, sabe? Quando eu entrei na sala de prova, eu não pensava mais se eu ia decepcionar minha família, se eu ia conseguir, se matemática não sei o quê, sabe? Se ia dar tempo ou se não ia dar tempo. Eu não pensava nisso. Eu começava a pensar em outra coisa. Eu pensava assim, o que eu vou fazer amanhã aqui, né? Pós-prova eu posso descansar um pouquinho. O que eu vou fazer amanhã? Sabe assim? Tipo, eu tentava não pensar nisso. Porque eu sabia que se eu tivesse relaxada, como eu tava nos simulados, eu tinha mais chance de performar mais próximo dos simulados. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito também. Então, na hora da prova mesmo, eu percebi que as coisas foram fluindo. E quando não estavam fluindo, eu levantava, ia no banheiro, falava ali comigo mesma, sabe, naquela loucura. Falava assim, não, você vai voltar, você vai conseguir. Aquela questão não estava conseguindo, não, mas agora você vai conseguir, você vai ler de novo e você vai entender, porque você vai entender, entendeu? Você estudou, você sabe fazer isso, você vai fazer isso. E pronto. E pronto, é isso, minha filha. Eu falava comigo mesma. Aí eu me olhava no espelho e falava, você vai conseguir. Mas você vai conseguir. Tipo, nesse mood, assim, sabe? Uhum. E aí eu fui lá na prova e eu tava conseguindo fazer as questões rapidamente, uma coisa que nunca aconteceu. Tipo, eu era aquela pessoa que, tipo, lia e depois lia de novo. E aí eu pensava, mas eu não sei fazer essa conta. Melhor eu pular. E quando eu vi, eu pulava tudo. E aí não dava tempo. Era insegurança mesmo, né? Insegurança. Porque é aquilo que você fala, poder de decisão. Você tem que marcar uma alternativa. E eu ficava tentando adiar esse momento. Porque quanto mais eu adiava, mais era garantido que eu ainda não tinha errado, entendeu? Sim. Então, isso acontecia muito comigo. Só que naquele dia eu falei, eu vou ver as questões, claro, selecionando assim aquelas que têm imagens primeiro, as que são mais curtinhas, pela estratégia das maçãs de ouro, mas eu falei assim, mas eu vou ler
todas as questões assim e nada vai me falar assim que eu não consigo fazer aquela. Eu vou dar o meu jeito, tipo, eu vou inventar um jeito de resolver. E aí as que eu não conseguia, eu pensava que eu ia inventar um jeito de resolver. Sabe assim, aquela questão de matemática, o jeito tradicional eu não sei fazer, mas eu consigo fazer não sei o que vai dar não sei o que, sabe assim? Então as que eu não conseguia, eu lutei por cada questão. Sabe assim? Tipo, eu não entreguei nenhuma questão assim, de tipo, eu acho que eu não consigo, ou o cálculo tá errado. Eu fiquei até o último minuto de prova, e eu sempre ficava. Eu fui, tipo, a última a sair da prova, mas eu lutei por cada questão. Eu não entreguei nenhuma, assim. Eu tentava pensar em outra estratégia pra resolver. Eu ficava lá, tipo, eu tava muito focada. E isso no final, porque acho que você já sabia e teve uma possibilidade de acertar com convicção, você já tinha garantido, que foi o princípio que você aprendeu, Sim. né, de colher as suas maçãs de ouro. E aí as maçãs de bronze, você largou no final e foi trabalhando ali o tempo que sobrou em cada uma delas pra, pelo menos, se tivesse que chutar com maior nível de consciência. Total, exatamente. A pergunta que não quer calar é meio óbvia, mas eu faço questão que você diga. No final das contas, seu time estava certo ou estava errado? Tava certo, e eu tenho que admitir que eu tava errada, entendeu? Então, é isso, Carol, parabéns, você não errou, muito bem. Uma salva de palmas para o time Foco! No final, os simulados estavam, de fato, refletindo o teu domínio de conteúdo, a tua preparação técnica, e o teu resultado do Enem não foi muito diferente daquele que você vinha, né, construindo ali ao longo do teu ano. Sim. E quando você corrigiu a prova do Enem, como é que foi, assim? Então, eu sou extremamente ansiosa. Então, eu precisava sair... Eu saí da prova já olhando o Twitter. Porque eu gosto dessas comunidades, tipo, Study Twitter, Studygram, sabe? Só que eu só fiz isso porque eu tava sentindo que eu tinha ido bem, sabe? Eu tinha sentido isso na hora da prova. E aí eu queria ver o que as pessoas estão falando. Quando você acha que você foi bem, você quer saber o que... A confirmação, né? Exatamente. Então aí eu comecei, aí saiu o gabarito extraoficial. Eu não me aguentei, peço perdão, mas eu tive que corrigir. E aí depois veio o oficial e eu vi os acertos, eu vi que tinha sido muito bom. Eu tenho aqueles... Você lembra de cabeça quando você fez? Eu lembro, eu fiz... Em naturezas, eu fiz 38. Em matemática, eu fiz 36. Foi menor e eu até fiquei com medo disso. Porque nos simulados eu tava indo melhor um pouco. Então, eu fiquei com medo quando eu vi isso. Mas o TRI foi bem bacana, né? Foi. Aí, linguagens foi 37 e humanas 44. Quase gabaritei humanas, fiquei muito feliz. E mesmo nesse ano do Enem, que a prova veio comparativamente, algumas áreas, né? Mais fácil do que no Enem do ano anterior. A única área que você acertou acima de 40 questões, quase gabaritou, foi humanas. Sim. E foi aprovada para a Unirio. Sim. Você chegou a duvidar, assim, quando você corrigiu a primeira vez, de falar, ai meu Deus, não sei se vai dar. É porque como vocês tinham um comparativo do ano anterior, muita gente até com menos acerto que você, tava bem esperançoso que conseguiria, né? Exato. Mas aí quando veio o SISU, primeiro corte, que a galera percebeu o movimento de subida de nota, aí já deve ter batido aquele friozinho na barriga a mais. Sim. Eu tinha o comparativo naqueles drives, assim, sabe? Das cartilhas das faculdades dos anos anteriores. Então, eu olhava o número de acertos e eu falei assim, eu meio que tô dentro, eu acho, sabe? Assim, aquela coisa assim, tipo, com muita humildade, mas eu pensava assim, vou conseguir, eu vou conseguir. Aí, eu até mostrava pra minha mãe as cartilhas, falava, olha, mãe, assim, assim, assim. Tá vendo? Ela tirou tal nota, acertou tantos acertos. Eu também vou conseguir, né? Aí, minha mãe ficava, vamos torcer, vai conseguir, não sei o quê. Mas aí, quando veio, saíram as notas, a gente viu tudo isso, me deu um frio na barriga. Por quê? Eu tirei 940 na redação. E eu sempre tirava 960. Então, eu era muito, assim, apegada aos números que eu tirava. Aí, veio 940, eu falei,
adeus, já era pra mim. Só que eu nem tinha calculado a minha média ainda. Aham. Quando eu calculei, eu vi que ficou bom, mas eu fiquei com medo. Porque tava todo mundo especulando e falando que ia subir, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu fiquei Teve a com muito mudança do medo. siso único. Exato, isso me deu muito medo também. Mas assim, não tinha o que fazer, tinha que ir com medo mesmo, sabe? Já tava feita a prova e era isso, sabe? E, inclusive, eu gosto muito daquela frase que até um dia você colocou no grupo do Guimarães Rosa, aquele trecho que fala que o que a vida quer da gente é coragem. Então, eu já tava ali, sabe? Você tem que ter coragem de assumir pra você mesmo o que você quer, Sim. sabe? E depois que a prova tá feita, é isso, foi o melhor. Eu sei que foi a melhor prova que eu fiz. Foi o melhor que eu poderia ter feito nas condições que eu tinha, com os recursos que eu tive e no momento que eu tava, e foi aquilo. E foi o meu melhor, entendeu? Então eu tava satisfeita com o resultado. E eu sabia, assim, que provavelmente em alguma faculdade ia dar, sabe? Mesmo que não desse no Rio, eu pensava que em algum estado daria certo. Então, isso me confortava um pouco. Mas foi isso. E aí, quando fechou o sisu, que você viu lá que você estava aprovada para Unirio? Então, nos dias de SISU, eu fiquei louca. Eu lembro. Eu mandava mensagem pra você toda hora e eu acreditava... Nossa, eu acreditava que a qualquer momento uma Iam loucura ia acontecer. surgir manadas de achava. seres Gente, eu humanos falava assim... ocupando sua frente. Eu falei, vai todo mundo colocar na Unirio agora. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que vão colocar e eu não vou passar. E vai ser isso. E tá tudo bem, sabe? Eu já tava assim, tipo, não tá tudo bem, mas eu tava... Já tava ficando triste antecipadamente. É, o personagem, sabe? Pra não ter aquela decepção lá na frente. Então você já fica meio assim, sabe? E aí fechou o SISU. E aí teve aquela divulgação das notas que depois eles corrigiram. Não teve um negócio assim? Teve, aham. E aí eu fiquei naquele negócio assim, porque eu tinha parecido pra mim que eu tinha passado na Unirio, eu já tinha ficado muito feliz, já tinha contado pra minha família inteira, e aí depois veio aquele negócio de que sumiram as notas, né, e só acho que no outro dia que foram colocar. Foi um caos. Então, isso foi desesperador, mas quando eu vi o aprovado, nossa, foi a maior felicidade, assim, da vida. Porque ainda era o aniversário da minha avó. E aí foi, tipo, o presente que eu dei pra ela, sabe? Eu liguei pra ela de vídeo. E ela chorou, eu chorei também. Porque não precisa de Que muito pra eu chorar, lindo. que eu choro muito. Então, foi isso, assim. E foi, tipo... Foi muito bom. Foi, tipo, a melhor coisa, assim, sabe? Porque foi, de fato, o maior desafio da minha vida, sabe? Porque até então, assim, adolescente ali, eu não tinha tido tantas dificuldades assim na minha vida, sabe? Sim. Então, foi a minha primeira grande conquista, assim. Então, foi um sentimento surreal e vale muito a pena. Mafê, eu queria muito que você deixasse uma mensagem final pensando no aluno, na aluna, que assim como você, hoje ainda se sente muito magoado, muito machucado pelos nãos que recebeu do vestibular de medicina até aqui. Aluno esse que também já se sentiu uma fraude, também já se sentiu perdido no sentido de, cara, eu jurava que ia ser mais fácil, que ia ser mais rápido, que se alguém haveria de passar, esse alguém era eu, porque eu mereci, porque eu me esforcei, porque eu sempre fui em primeiro lugar. E tá lidando com essa dor, com esse desconforto que você sabe muito bem onde esse calo dói, que é o de se sentir essa farsa. Mas mesmo assim, essa pessoa ainda tem aquele 1%, aquela faísca que você tinha. E mesmo magoado, machucado, inseguro, com muito medo, ela não desistiu. Ela tá de pé, sangrando, mas lutando. Deixa uma mensagem pra essa pessoa. Tá. Primeiro, você não é uma fraude. Você não é. Você é bom e você merece se sentir bom. Você pode admitir isso pra você. Porque às vezes a gente quer tanto ser humilde que a gente se rebaixa. Você não é uma fraude. O sistema, às vezes, faz a gente pensar que a gente é uma fraude, mas você não é e você merece lutar pelo seu sonho. E se você tem 1% de vontade de fazer isso dar certo,
acredita que vai dar certo. Sabe toda essa tristeza que você tem, toda essa mágoa, toda essa insegurança? Transforma ela em raiva, porque a raiva, ela move a gente. Rodrigo adora falar isso. Exatamente. Eu fiquei com tanta raiva de errar, não acredito que eu tô errando a análise combinatória. Pelo amor de Deus. Eu transformei isso em raiva, e da raiva surge vamos pra cima. A vontade de vencer. Da raiva surge a vontade de vencer. Então, transforma esse sentimento. Não fica com esse ressentimento, com esse, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Porque isso não vai te levar a nada. Infelizmente, a gente tem que ter coragem e tem que ir pra cima, sabe? E outra coisa também é assim, não deixa ninguém te dizer o que você deveria fazer ou não. Assume o seu sonho. O seu sonho merece ser assumido. Porque eu ficava assim, com vergonha de não ter passado. As pessoas vinham me perguntar e eu tinha que falar que eu ainda estava no cursinho. Sendo que todos os meus amigos já estavam na faculdade. E sendo que eu, supostamente, era uma das melhores da turma, ou que eu ia muito bem, que eu estudava muito. Então, eu tinha muita vergonha, sabe? Eu tinha dificuldade até de sair, assim, com os meus amigos, porque eu ficava me sentindo estranha, sabe? E então, o que eu quero dizer é assume pra você mesma, assume o seu sonho. Não tenha vergonha do que você quer. Se é isso que você quer, vai com tudo, sabe? Assume pra você, assume pros outros. O seu sonho não pode ficar no armário, ele tem que ser assumido. E se é isso, e vai com tudo, entendeu? Então, eu queria dizer isso. E também queria dizer que se você tem algum problema relacionado à saúde mental, se você tem depressão, se você tem qualquer tipo de coisa, isso não vai te impedir. Eu sei que é difícil e eu sei que a gente quer só assumir e a gente quer que acabe o vestibular, que acabe tudo, que acabe esse sofrimento, mas você consegue. Vai atrás do seu tratamento, faz o que tem que ser feito e não tem nada que vai te dizer que você não vai conseguir. Se eu conseguir, vocês também conseguem, e eu queria deixar essa mensagem. Linda, adorei. Tenho certeza que vai chegar no coração de quem precisa. E esse é um dos maiores objetivos de cada episódio de entrevista que a gente já gravou ao longo de todos esses anos. Sim. É trazer esperança. Sim. Através de uma história que é contada, de um compartilhamento, levar inspiração e esperança. Né? Vocês são gente de carne e osso. Porque tinha dias assim que eu não tinha conseguido fazer nada, absolutamente nada. Só ficar ali deitada ou tentando levantar, às vezes eu tinha dificuldade até pra fazer coisas básicas, entendeu? Então, eu ia dormir naquele dia me sentindo muito mal. Mas o último pensamento mesmo do meu dia era assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Sabe assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Amanhã eu vou conseguir. E às vezes chegava o amanhã e eu não conseguia. Mas eu ia dormir e eu pensava de novo, amanhã eu vou conseguir. Até você conseguir, entendeu? E coloca isso na sua cabeça, sabe? Você precisa se nutrir dessa esperança e se apropriar da sua vontade, entendeu? Se apropria da sua vontade de vencer e do seu sonho. E vai dar certo. É isso. Obrigada, Mafê. Foi lindo demais. Muito generoso, muito transparente. Obrigada de verdade, tá? Galera, eu espero muito que vocês também tenham gostado. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser deixar alguma mensagem de carinho pra Mafê, larga o dedo aqui nos comentários que ela volta aqui pra ver e responder vocês, tá bom? E agora a gente vai se despedir, uma coisa bem princesas da Disney, bem gata garota da Disney, aquele beijo assim e tchau, que a gente vai ensaiar. E semana que vem tem mais, toda segunda-feira, um episódio novinho pra vocês, tá bom? Vamos nos despedir agora? Então vamos lá, beijo! Beijo, tchau! Tchau!